presidente das duas maiores construtoras do país são denunciados por corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro. Queda de braço entre taxistas e motoristas de aplicativo de telefone para as ruas do Rio. Em São Paulo, motociclistas não respeitam um novo limite de velocidade nas marginais. Aqui em Toronto, 2 ouros no karatê e o basquete masculino vai disputar a final. Boa noite. Quem anda de carro na cidade de São Paulo nos últimos dias viveu uma polêmica grande: a redução da velocidade máxima permitida nas marginais Tietê e Pinheiros. Na pista local, por exemplo, o limite caiu de 70 para 50 km por hora. Hoje, a Justiça pediu explicações à Prefeitura e também hoje, nossos repórteres mostram que muitos motociclistas desafiam as mudanças e aceleram. Ritmo mais lento nas marginais, mas para os carros, porque para os motociclistas parece que nada mudou. A maioria continua costurando o trânsito em velocidade muito acima do permitido e sempre há uma desculpa. Você não pode andar a 50 por hora junto do caminhão. O caminhão vai te engolir. O fato de você andar devagar perde estabilidade. Não tem jeito. Como só tem placa atrás, 40% dos radares nas duas marginais não conseguem multar as motos, porque só registram a parte da frente. Nem o motorista está respeitando, eles estão vindo atrás, você tem que andar mais de 50 por hora. A companhia de tráfego tenta impedir os abusos com radares móveis, já que os fixos são bastante conhecidos. Este, na marginal Tietê, flagra pelo menos 40 por dia acima do limite. Não é à toa que as motos estão na mira da fiscalização. Dos mais de 1.000 acidentes registrados nas marginais todos os anos, elas estão envolvidas em 80% deles. Até o radar, ela diminui a velocidade. Depois do radar, ela tenta ganhar essa velocidade de novo, acelerando o seu veículo. Eles vão tentar coibir isso, mas eles vão ter que botar centenas de radares móveis na marginal para poder fiscalizar todo mundo que vai tentar burlar esse sistema, né? A Prefeitura disse que vai responder aos questionamentos da Justiça e que se baseou em estudos para fazer as mudanças. E no Rio de Janeiro, motoristas de táxi pararam parte da zona sul da cidade. Foi um protesto contra um aplicativo que oferece transporte executivo. Em vários locais houve confusão e sem táxis, passageiros do aeroporto Santos Dumont enfrentaram longas filas nos pontos de ônibus. 4.000 taxistas saíram em carreata e pararam as principais vias expressas do Rio. Os motoristas tiveram apoio de colegas de outros estados. Belo Horizonte apoiando os taxistas de Rio de Janeiro, São Paulo e do Brasil todo. No Leblon, na Zona Sul, um motorista de ônibus se exaltou e os taxistas reagiram com violência. Em Copacabana, um guarda municipal ameaçou multar os carros e houve confusão. Aqui só tem trabalhador, hein? Os manifestantes querem que a Prefeitura proíba o uso do aplicativo, que cobra tarifas semelhantes às dos táxis. Táxi legal, táxi fiscalizado, são os táxis que pagam impostos. Passageiros que desembarcavam no aeroporto Santos Dumont enfrentaram mais de 1 hora na fila do ônibus. É o fim do mundo isso, né? Foram 6 horas de protesto. À tarde, os taxistas voltaram a circular. A Prefeitura do Rio considera ilegal o transporte de passageiros em carros particulares e já anunciou. Vai pedir que a empresa responsável pelo serviço seja investigada. Em nota, representantes do aplicativo afirmam que a população tem o direito de escolher o serviço, principalmente numa cidade turística como o Rio de Janeiro. A chuva que atingiu o sul do país prejudicou mais de 120 mil pessoas. Veja no Giro de Repórteres. Aqui no Rio Grande do Sul, a chuva deu uma trégua. Mesmo assim, muitas regiões continuam alagadas. É o caso das Ilhas do Guaíba, em Porto Alegre. É que o nível dos córregos e rios que transbordaram ainda não baixou. 26 cidades decretaram situação de emergência. 54 mil pessoas foram atingidas pelas inundações e 1.200 continuam em abrigos públicos. Em Santa Catarina, a chuva provocou estragos em 4 municípios da Grande Florianópolis. O volume de 110 milímetros esperado para todo o mês alcançou a marca de 153 em apenas 10 horas. Na capital, uma casa desabou. Uma moradora foi resgatada por vizinhos pela janela. Ruas ficaram alagadas. 28 municípios estão em situação de emergência no Paraná. Centenas de pessoas estão desalojadas. Em Curitiba e região metropolitana choveu o dobro do normal. A média na capital paranaense é de 75 milímetros durante este período.
Em Cianorte, choveu quase 500 milímetros, quando a média também é 75 milímetros. A Defesa Civil pediu atenção redobrada na região sudoeste do estado, em Francisco Beltrão, Pato Branco e União da Vitória. Durante toda a semana você viu aqui no Jornal da Record a situação dos reservatórios de água em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje você vai saber como está o sistema Cantareira, que abastece mais de 5 milhões de consumidores. A família é grande e quase todos os dias Carmen precisa da máquina de lavar roupas. Era um vilão da história, só que eu não posso viver sem ela. Para economizar, ela começou a recolher o que jogava fora. E essa água que a Carmen guarda, sempre uma quantidade grande, dá para usar de várias maneiras. Um exemplo é que ela nunca mais abriu a torneira para deixar o quintal bem limpinho, né, Carmen? Sim, nunca mais usei o esguicho para lavar o quintal, nunca mais usei água limpa para lavar o quintal. 83% dos consumidores reduziram o gasto de água, mas a situação continua difícil. O nível do sistema Cantareira está em menos de 19% da capacidade, incluindo o chamado volume morto. Este especialista diz que é preciso investir no reuso, por exemplo, com coleta de água da chuva, começando pelos prédios públicos. Se a gente vai usar no esgotamento sanitário, lavagem de pátio, lavagem de uma série de coisas, nós não precisamos ter uma água potável. Um novo comportamento que Carmen pretende manter. A gente tem que aprender a reutilizar, porque sempre tivemos em abundância e paramos de ter. Em todo o país, empresas de energia elétrica criaram programas para ajudar os consumidores a pagar a conta de luz. Materiais recicláveis como latas de alumínio, papelão e garrafas PET rendem um bom desconto e, em alguns casos, o consumo de energia acaba saindo de graça. Divanir tenta de tudo para reduzir a conta de luz, que só cresce. O que mais pesa hoje em dia na família, na minha renda familiar, é a conta de energia, né? A cabeleireira separa todo o material reciclável antes de descartar o lixo e transforma as embalagens em desconto na conta de energia. Minha conta de luz triplicou, né? Triplicou em 4 meses. Então eu preciso desse desconto. Vera Lúcia recolhe doações no bairro. No bar de um amigo, conseguiu 10 caixas lotadas de garrafas. Vai juntando um pouquinho de cada, no final do mês tem um desconto bom nas contas de luz. Em São Paulo, a adesão ao programa da concessionária de energia cresceu muito nos últimos meses por conta dos constantes aumentos da tarifa. São 9 postos de coleta como este em São Paulo. Aqui o lixo é pesado e o valor segue a tabela de preços do mercado. Por 1 quilo de papelão, o desconto concedido é de 13 centavos. Já o quilo da latinha de alumínio custa R$ 1,96. O programa já arrecadou quase 3 milhões de quilos de material reciclável e concedeu um total de R$200 mil em bônus aos consumidores. No Brasil, 8 estados têm programas como esse. O seu Raimundo entrega as latinhas que recolhe à empresa de energia da Bahia. A conta dele caiu de R$ 35 para... nada, é só zero. No Rio Grande do Sul, uma mulher passou a gravidez inteira com a certeza de que teria gêmeos. Apesar da comprovação dos exames, saiu da maternidade com apenas um bebê. A família busca explicações e denunciou o caso à polícia. 2 chales, 2 cobertores, 2 enxovais. A espera de 9 meses era por gêmeos, mas só Rafael foi entregue à mãe após o parto. A gente fica pensando, será que era 2? Será que era 1? A gente fica naquela, nem dormir direito a gente não dorme. Os exames apontam a gestação de 2 crianças. São ecografias feitas em um intervalo de 6 semanas. Os laudos foram assinados por um médico que atende neste posto de saúde. Ele tá aí? Não, já foi. Já foi embora. Tá bom. Alguém do posto poderia falar por ele, você sabe? Ninguém pode falar. A Prefeitura de Sapiranga, na Grande Porto Alegre, diz que vai abrir uma sindicância interna para apurar possíveis falhas do médico que fez os exames. A direção do hospital onde a cesárea foi feita não quis gravar entrevista. Em nota, afirma que Alexandra deu à luz só um bebê. Será feita uma perícia médica, onde um médico legista irá avaliar os exames e os documentos que nós temos para chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu. Nós mostramos os exames para um obstetra. Uma das possibilidades, segundo ele, é de erro na análise da ecografia. Ele acha que viu um e depois olhou para um outro lado do abdômen e achou que viu um outro.
Claro que são erros grosseiros, mas é possível uma coisa dessas acontecer. Agora as notícias do PAN, vamos ao vivo a Toronto hoje com Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. O karatê brasileiro está em alta aí, não? Oi, Janine, oi, Celso, boa noite para todos vocês aí do Brasil. De fato, nós tivemos uma noite mágica. A noite de ontem para os karatecas brasileiros foram 2 ouros e 1 bronze. Uma dessas medalhas, a de ouro, hoje foi compartilhada com alguém que, mesmo sem entender muita coisa, ficou numa torcida danada aí do Brasil. Para colocar as mãos nessa medalha, atleta e treinadora tiveram que deixar em casa a coisa mais importante que já fizeram juntos. Oi, meu amor. Tudo bom? É só pela internet que Lucélia e Douglas têm visto o filho, Daniel, de 1 ano. Você tá bagunçando muito? No karatê, Lucélia foi 4 vezes ouro em Jogos Pan-Americanos. Agora, chefe de equipe e treinadora do marido, está vendo a coleção brasileira crescer. É a conquista de um sonho, meu em particular, que ela já tinha conquistado por 4 vezes. Eu acho que o céu é o limite para ele. Até aqui já são 2 ouros e 1 bronze no karatê. Amanhã tem mais briga por medalha no tatame. Mais 4 e todo mundo com muita chance de pegar ouro. É isso, vamos ficar nessa torcida e daqui a pouco o Brasil entra em quadra para disputar vaga na final do vôlei masculino. Bruno Piscinato acompanha tudo isso e nos dá os detalhes ao vivo. Bruno, boa noite. Boa noite, Eduardo. Isso mesmo, aqui no Centro de Exposições de Toronto, daqui a pouco tem Brasil na luta por uma vaga na final do vôlei masculino. Os adversários serão os porto-riquenhos. Nesse momento está tendo um jogo aqui, Argentina e Canadá, a outra semifinal, né? O Brasil vai disputar uma semifinal. Agora, nesse momento, o jogo está empatado em sets, 1-1. A Argentina está quase fechando esse ponto aí, pode fechar. Não viraram a bola. A Argentina disputa com o Canadá uma vaga na final. Lembrando que o vôlei masculino brasileiro ele é tricampeão, vai em busca do tricampeonato pan-americano, já foi a 2 finais consecutivas e vai tentar a terceira. Argentina e Canadá, o jogo aqui está muito disputado. A partida do Brasil começa na sequência. Quando esse jogo acabar, o Brasil vem para a quadra em busca também de uma vaga para a final. Rally aqui emocionante, os argentinos não conseguem fechar. Agora sim, a Argentina fechou o terceiro set, 2-1 para a Argentina. Depois desse jogo, começa o jogo do Brasil. Lembrando que ontem as meninas do Brasil também conseguiram uma vaga para a final contra as porto-riquenhas, 3-2. Um jogo muito emocionante, mas apesar da vitória, a nossa capitã, né, bicampeã olímpica, saiu de quadra chorando. A Jaque está com muitas dores nas costas e não está conseguindo ajudar as companheiras dentro de quadra. De mim, nem que seja uma ajuda de conversa, alguma coisa assim, é o que eu tô podendo fazer, né? Eu treinei ontem com dificuldade, tomando remédio. A gente sempre pensa no que aconteceu, mas é isso aí. Agora a gente jogar e levar esse título que eu vou estar aqui. Depois do drama que ela viveu em Guadalajara, agora já que está com problemas aqui em Toronto também, mas o importante é bola para frente. O feminino joga amanhã a final e o masculino daqui a pouco tem a semifinal. Brasil tentando levar 2 equipes para as finais aqui do vôlei. Agora eu volto com você, Eduardo. A gente continua na torcida. Obrigado, Bruno. Janine e Celso, daqui a pouco mais notícias dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. É com vocês. Até já. Até já, Eduardo. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça executivos das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. São 22 pessoas acusadas de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Na lista está o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Ninguém está acima da lei. Essas acusações são um símbolo de que ninguém está acima da lei. Segundo os procuradores, diferentemente das outras empreiteiras investigadas, Odebrecht e Andrade Gutierrez usavam um esquema mais sofisticado para esconder o pagamento de propina. Os depósitos para os dirigentes da Petrobras eram feitos fora do Brasil. Só a Odebrecht movimentou pelo menos R$1 bilhão em bancos de 7 países nos últimos 8 anos.
A força-tarefa contou com a colaboração de autoridades suíças e apresentou documentos que ligam a empreiteira Odebrecht ao pagamento de propinas. O Ministério Público quer que as duas construtoras devolvam 7 bilhões de reais aos cofres públicos por desvios em contratos com a Petrobras. A denúncia segue agora para o juiz Sérgio Moro, que vai decidir se os acusados vão ou não virar réus. Hoje, Moro determinou nova prisão preventiva dos executivos da Odebrecht, Rogério de Araújo, Márcio Faria da Silva, César Ramos Rocha, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Ramos de Alencar. Moro argumentou que a medida drástica é para prevenir interferências na colheita de provas. O juiz também se baseou nos novos documentos da Suíça, que, segundo ele, comprovariam os subornos. Em São Paulo, os advogados da Odebrecht disseram que só agora vão poder conhecer o teor das acusações aos executivos. E hoje é o marco zero. Finalmente, a defesa terá a oportunidade de conhecer aquilo que é imputado, aquilo que é dito em relação aos investigados, em relação àqueles que estão presos. Os advogados da Andrade Gutierrez disseram que estão estudando a denúncia feita à Justiça e vão continuar pedindo a liberdade dos clientes. O mistério da jovem que só consegue escrever de cabeça para baixo. E uma viagem ao território dos tubarões gigantes, você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O grande tubarão branco de um jeito que você jamais viu. Documentário inédito mostra como vive a fera mais temida dos mares. A mesma que atacou o tricampeão mundial de surf. Você vai conhecer o homem que se arriscou para gravar as imagens mais impressionantes dos tubarões em ação. Tudo sobre um dos alimentos mais populares do mundo. Berinjela. Ela tá na moda. Cozida, assada, em forma de patê e até suco. Ela substitui as massas, a carne e ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? A incrível história da menina que só escreve assim, de cabeça para baixo. Desde a alfabetização aos 6 anos, Raquel escreve tudo da direita para a esquerda e com o caderno ao contrário. Por que só eu que faço isso? Nós fizemos os testes e ouvimos especialistas para saber qual é a explicação. Você não pode perder. É neste domingo, a gente se vê. Até lá! Veja a seguir, britânicos anunciam que remédio contra osteoporose pode diminuir mortes por câncer de mama. E também o Brasil vence os dominicanos e se classifica para a final do basquete masculino em Toronto. Estamos de volta com o Jornal da Record. Barack Obama faz a primeira visita ao Quênia, a terra do pai dele, como presidente dos Estados Unidos. Obama foi recebido pelo colega Uhuru Kenyatta e seguiu para um jantar com parentes. Ele viajou ao país para participar de uma cúpula de negócios. Obama não deve visitar o vilarejo onde mora a avó. Do Quênia, ele segue para a Etiópia. O Departamento de Justiça americano pode abrir uma investigação contra Hillary Clinton. O relatório dos inspetores afirma que a pré-candidata democrata colocou informações confidenciais em e-mails da conta pessoal enviados no período em que era secretária de Estado. Hillary já entregou as mensagens ao governo e disse que está disposta a esclarecer o caso. A Turquia avança na luta contra terroristas do Estado Islâmico. Ataques aéreos na fronteira com a Síria deixaram pelo menos 35 militantes mortos. A polícia também fez operações em províncias turcas e prendeu mais de 250 pessoas que teriam ligações com o grupo terrorista. O governo autorizou que países da coalizão liderada pelos Estados Unidos usem as bases aéreas para atacar os extremistas. Pesquisa britânica mostra que remédio barato contra a osteoporose pode diminuir mortes por câncer de mama em até 18%. Testes com mais de 18 mil mulheres na menopausa e em estágio inicial da doença revelaram que o bisfosfonato é capaz de prevenir a metástase do câncer de mama quando administrado logo após a retirada do tumor. O medicamento protege os ossos e impede que as células cancerígenas se espalhem,
Diz a oncologista Anne McCarthy, um segundo estudo sugere uma terapia hormonal que impede a produção de estrogênio para diminuir o índice de mortes por câncer de mama. Primeira vacina contra a malária recebe aval da União Europeia. Herbert Moraes. A agência considerou o medicamento seguro e pode revolucionar o combate à doença no mundo. A vacina será usada inicialmente na África. Testes indicam melhores resultados em bebês entre 5 e 17 meses, reduzindo em quase 50% o número de infectados. Uma criança morre a cada minuto vítima da doença. A Organização Mundial da Saúde vai analisar o medicamento. Astro de luta livre é demitido após ofensas racistas. Raquel Vargas. Os xingamentos aconteceram durante uma conversa de Hulk Hogan, um dos ícones da modalidade, com a ex-mulher. Ele não concordava com o relacionamento da filha com um homem negro. Após a divulgação, Hulk foi excluído do Hall da Fama do esporte. Durante a entrevista, ele reconheceu o erro e disse que estava arrependido. O atirador que matou 2 pessoas num cinema nos Estados Unidos tinha transtornos mentais. John Russell Hauser, de 59 anos, apresentava um comportamento instável, tomava remédios para depressão e já tinha passagem pela polícia. Ontem à noite, ele abriu fogo dentro de uma sala de cinema na Louisiana. 2 mulheres, uma de 33 anos e outra de 21, morreram. 7 pessoas ficaram feridas. Russell se matou depois da chegada da polícia. Veja a seguir, a polícia do Canadá acusa um atleta brasileiro de abuso sexual. E também, Brasil vence e vai enfrentar os donos da casa na final do basquete masculino dos Jogos de Toronto.